Amém. Sem mais, como diz o outro, delongas. Rapaz, se tivesse que tirar o eco, vai dar certo, vai dar certo. Versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Tinha quantos filhos? O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Eu peço toda atenção ainda é pouco, visto que agora, na hora da pregação, é hora de ouvirmos o que Deus reservou para nós na noite desse dia. É por demais conhecido esse texto, a parábola do filho pródigo. Eu mesmo já preguei algumas vezes nele, mas tem algo que eu não tinha ainda observado nesse texto, que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Tem 3 personagens aqui que nós encontramos ensinos, características que nós precisamos estar atentos. O primeiro personagem é do filho esbanjador, gastador, porque é isso que significa pródigo, esbanjador, gastador. Ele retrata aquele tipo de pessoa que chega um dado momento da sua caminhada na fé, na sua caminhada com Deus, que ele cai na síndrome de Eva. Eu vou chamar de síndrome de Eva aquele acontecimento. Gênesis capítulo 3, aonde Eva é tentada por Satanás. E as escrituras dizem que Satanás pergunta a Eva se ela podia comer do fruto, e ela deixa bastante claro, nem tocar nele, muito menos comer. E Satanás, ouvindo a resposta dela, porque ela disse: porque disse Deus, no dia que comermos nós morreremos. E Satanás diz: não é verdade que vocês vão morrer. A verdade é que vocês vão se tornar semelhante a ele, conhecedor do bem e do mal. E Satanás lança uma semente no coração da mulher, que desperta nela um desejo que antes ela não tinha. Ela estava muito bem. Afinal, aquele primeiro casal, eles têm tudo o que é necessário, suficiente para o bem-estar de uma alma, porque eles têm o sustento, eles têm um ambiente protegido onde se pode viver, abrigar. Eles têm um ao outro, eles têm a família. E o principal, eles têm comunhão com Deus.
tudo que é suficiente e necessário para o bem-estar do ser humano, eles têm. Eles, portanto, não tinham necessidade de mais nada, mais nada. Mas Satanás conseguiu gerar no coração de Eva uma insatisfação, o desejo por algo a mais do que já tinha, e era o suficiente. Era como se Satanás, nas entrelinhas, ele estivesse dizendo: o que vocês têm ainda não é suficiente. Mas como assim? Nós temos aonde morar, e aonde nós moramos, eles moravam num Éden, que significa lugar de delícias. Que resort eles moravam. Moravam melhor do que a turma que tem condições, que moram no Alphaville. O Alphaville não chegava nem perto do jardim, no que diz respeito à morada. Alimentação, que é das necessidades básicas para viver, eles tinham em abundância, variedades de frutas, legumes, eles tinham de tudo. Então veja, moradia, alimentação, vestimenta não precisava, família. Vocês conseguem conceber a família, a primeira família no jardim, irmão? Sem preocupação com Enel, Cagés, Brisanete, sem necessidade, sem preocupação com faturas, sem preocupação com enfermidade, não existia doença, a morte não tinha acesso. Aquela primeira família, então, morte, o que é morte? O que é doença? Então vocês conseguem imaginar que ambiente de delícia eles tinham, ou seja, as preocupações comuns da família eles não tinham. Trabalho, que trabalho maravilhoso, cuidar do jardim de Deus, do lugar de delícias. E o mais, esse vazio existencial não existia, porque preenchido estava pela comunhão com o divino, com o eterno, com o santo, com o todo-poderoso, que na viração do dia vinha ter com eles. Meu Deus, que encontro! Portanto, eles não tinham necessidade física, necessidade espiritual nenhuma, mas o diabo os fez acreditar que ainda eles podiam acrescentar algo. Portanto, que ainda existia necessidade de alguma coisa. E aí Eva entra nessa paranoia e começa a desejar algo que antes estava diante dela e ela não fazia caso. É por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Escute, não são os bons costumes que vão reverter as más conversações, são as más conversações que vão perverter os bons costumes. Por isso é importantíssimo o crente entender que ele tem uma nova vida, e essa nova vida deve ser desfrutada e compartilhada com aqueles que cultivam a mesma fé. A intenção do crente é atrair outros para esse jardim e não ouvir outros quanto a outras coisas que também são interessantes. Influenciar
E se eu entrar num ambiente para ser influenciado, eu evito toda a aparência do mal, eu me afasto dele. Se for algo que eu preciso estar, eu estou de corpo, mas não de coração. Quando eu falo de coração, eu estou dizendo, eu não me abro, eu não me permito ser influenciado por aquele ambiente. Quem está me entendendo? Amém? Porque Satanás conseguiu corromper o coração de um casal que desfrutava de tudo, irmão. Faz ideia, nós, com a nossa imperfeição, com a natureza carnal em nós, querendo ressuscitar e tomar o controle do nosso ser novamente. Por isso nós precisamos muito atentar para o que nós estamos ouvindo, assistindo, o ambiente que estamos frequentando, do que a nossa alma está sendo alimentada. Ela está sendo alimentada pelo que Deus disse ou pelo que Satanás anda dizendo. Porque lá no jardim, meu irmão, Eva ouviu Deus através de Adão, mas ela ouviu o diabo através da serpente. E se a gente está ouvindo o diabo, meu irmão, ele vai conseguir corromper o coração. Então a síndrome de Eva é essa síndrome. Eu já tenho tudo que é suficiente. Todavia eu acredito que pode ser melhor e que tem algo que me falta e que eu preciso correr atrás desse algo a mais. Foi isso que também estava no coração, melhor dizendo. É algo semelhante que acontece no coração daqueles que se assemelham ao filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele tem as mesmas coisas. Ele mora com o pai. Ele mesmo diz, na casa de meu pai, os servos comem melhor, bem melhor do que eu na situação que estou. Quando ele via os porcos comendo das bolotas, comendo da ração e desejava comer aquela ração, tamanha era a necessidade que ele estava passando. Então ele reconhece, na casa do meu pai tem e tem com fartura. Na casa do pai ele tinha, portanto, a provisão necessária para manter o seu corpo ativo. Ele tinha alimento, na casa do pai ele tinha proteção, na casa do pai ele tinha amor, portanto ele tinha também o necessário para ser feliz. Ele tinha um pai. Amém? Mas ele acreditou que podia conhecer um viver melhor do que esse, mais prazeroso do que esse. E a verdade, irmãos, é que desde quando Adão e Eva aceitaram a proposta de Satanás, uma outra forma de viver e outros prazeres vieram à existência e tornaram-se, portanto, possibilidades. Prazeres relacionados à carne, a Bíblia chama de carne, paixões carnais. Prazeres relacionados com realizações terrenas.
Verdade é que se abriu essa possibilidade. E aí nós temos, nesta outra forma de viver, fontes que geram prazer. Na fonte original, no modelo original, a fonte que gera satisfação, contentamento, felicidade, alegria, prazeres, era o próprio Deus. É o próprio Deus. Continua sendo o próprio Criador. Mas longe dele, outras fontes existem. Apartado dele, eu quero que a palavra seja essa mesmo. Apartado dele, outras fontes existem. Aí nós temos as riquezas, o poder, coisas da ordem da sexualidade, portanto, a sensualidade, a luxúria, se tornaram fontes de prazer. Poder, riquezas, fama, luxúria. Você pode ver, o diabo, quando ele procura engodar, é numa dessas áreas. Quando a proposta dele é, quem está me ouvindo, diga amém. Quando a proposta dele é afastar de Deus por outra fonte de prazer, são essas. Quando a proposta dele é apagar o amor, já é outra coisa. É cortar as conexões que nos dão uma vida saudável, né? A oração, a meditação nas Escrituras, a disposição de viver o que está escrito e viver com empenho. Ele tenta cortar essas ligações aí. É outra forma de trabalhar do inimigo. Portanto, eu estou aqui dizendo, existem outras fontes de contentamento, de satisfação, mas elas são apartadas de Deus. Elas distanciam porque estão distantes do Criador. E aí o filho pródigo representa essas pessoas que experimentam o que é viver com o pai, mas querem outras fontes, outros prazeres, porque viver com o pai gera prazer, sim ou não? Gera satisfação. Agora, é totalmente diferente, é algo totalmente outro. Aleluia! Porque não tem a ver com a carne, tem a ver com o mais essencial do ser, tem a ver com o espírito, tem a ver com a alma, portanto tem a ver com o que é de íntimo e não do que é externo. Aleluia! Nos prazeres carnais, o exterior leva para a alma os prazeres, nos prazeres realizados em Deus, em andar com Ele, em estar em comunhão com Ele, é da alma para o corpo. Aleluia. É daqui. E tem uma coisa que se percebe: o filho pródigo está ciente. Quem está me ouvindo, diga amém. O filho pródigo está ciente. Eu não posso ter o que se tem quando estar em comunhão com Deus, representado pelo Pai, e também ter e desfrutar o que a Bíblia chama do mundo, do pecado, das outras fontes. Não dá para ter as duas coisas. Então aqui há, portanto, uma honestidade nele. Eu não posso ter os dois. Então, Pai, eu quero a outra fonte. Isso é importante dizer porque tem muito crente, muitas pessoas desonestas.
elas acreditam piamente, e obstinadas que são, elas acreditam que pode ter os dois, e não pode. Não se pode amar a dois senhores, ou os prazeres, ou as riquezas, ou o poder, ou a fama. Essa fama que enche o ego, esse poder que leva ao orgulho. Ou se tem essas coisas, ou se tem a fonte de todas as delícias, que é o Senhor. Só que tem gente que diz: eu posso ter os dois, e fica se enganando. Paulo escrevendo, acho que é a Timóteo, acho que é a Tito, ele diz: no tocante a Deus, eles professam conhecer a Deus, mas negam por suas obras, por isso são reprováveis. Então tem muita gente que diz: eu conheço a Deus, eu vivo Deus, mas as obras provam que ela não conhece, porque se conhecesse, deixaria as outras fontes e se deleitaria, viveria com satisfação a comunhão com o Criador. Quem está me entendendo? Então ele se perde quando ele decide deixar o Pai, abrir mão da comunhão com o Pai, abrir mão, portanto, do que esta comunhão representa, para viver outra forma de vida. Aí ele se perde. Agora, a história é uma parábola, ela é bonita porque este filho, ele cai em si. Na casa do meu pai é melhor, é quando ele cai em si. Aleluia. Voltarei para a casa do meu pai. Eu voltarei na condição de servo, se ele pelo menos me aceitar como servo. Coração arrependido. Ele voltou ali. É por isso que quando o pai o avista de longe, o pai corre ao seu encontro, porque ele já tinha voltado quando ele reconheceu que estar com o pai era infinitamente melhor. Mesmo que fosse na condição de servo, ainda era infinitamente melhor. Aleluia! Então, por mais que existam filhos pródigos, o que nos consola o coração é saber que existe a possibilidade desses pródigos caírem em si e dizerem: o mundo é gigante, o mundo tem outras formas de prazeres variadas, mas eu percebi que a fonte originária, a fonte principal é, aleluia, é o Senhor Jesus, a fonte de água viva. Voltarei para Ele. Aleluia. Então sempre há a possibilidade, pelo menos até a morte, há a possibilidade dos pródigos voltarem. O outro personagem é do filho mais velho. O filho mais velho, ele se caracteriza por aqueles eu não sei, é uma parábola, então eu posso conjecturar. Houve um momento em que o filho mais velho, ele se perdeu, mesmo estando na casa do pai. Ele se perdeu quando ele passou a acreditar que viver com o pai era só trabalho.
e que o seu trabalho era digno de recompensa. Portanto, ele acumulou no coração o sentimento de que ele tinha direitos, méritos, e que ele não era devidamente reconhecido e recompensado. Ele se perdeu quando ele passou a acreditar que trabalhar para o Pai era a comunhão. É o mesmo tipo de pensamento que muitos têm ao entrar numa empresa. Eu trabalho aqui, mas isso daqui não é meu, eu trabalho para outros. Então, a minha relação é essa relação de troca, onde eu oferto os meus serviços e ganho por isso. E ponto. O crescimento é para o outro, o dono. O lucro maior, o lucro é para o dono. A empresa é do outro. Para mim está suficiente. Me pagando o que foi combinado, está de boa. Ele tinha algo parecido, só que piorado. Por quê? Porque ele acreditava que não era devidamente reconhecido e recompensado. Isso fica claro quando ele vem chegando em casa, depois de um dia de trabalho, e ver a organização da festa. Ele diz: o que é isso? O teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Teu pai mandou matar o bezerro cevado. O bezerro cevado foi aquele bezerro que o pai, quando o filho se foi, o filho mais novo, ele disse: separa um filhote, aleluia, reserva ele, não junta ele com os outros, engorda ele. Por quê? Porque um dia, quando esse meu filho voltar, nós vamos fazer uma festa, aleluia. Então o bezerro cevado já está sendo preparado. Teu irmão voltou. Como assim? Uma festa para aquele ingrato, uma festa. E ele vai ter com o pai, e o que ele diz para o pai? Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, versículo 25, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças, chamou os criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Realmente a fala denuncia o coração do homem. Há tanto tempo te sirvo. Ele esqueceu que tudo o que ele fazia que resultava em construção, em crescimento, em prosperidade, nas coisas do Pai, portanto, na fazenda, no campo, era também para ele, porque ele era filho. O que nós fazemos para o reino, pelo reino, é por ele.
Mas quem vai desfrutar somos nós com Ele, porque também é nós. Pois somos co-herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo Jesus de todas as coisas. Céus e terra pertencem ao Senhor, e Ele se agradou de estender a nós, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Então o que nós fazemos, a expansão do reino, o bem-estar do reino, é bem-estar para nós, é expansão para nós, é crescimento para nós, porque nós somos filhos. Não é por ele, não é para ele, embora esse deva ser o sentimento. Eu faço por ti, para ti, mas quem vai desfrutar somos nós. Quem está entendendo? Não é um serviço. E essa é a diferença do servo e do filho, porque o servo de fato trabalha para o seu senhor, tudo será para o seu senhor, de posses do seu senhor. Mas o filho, embora trabalhe semelhante ao servo, mas a possessão é dele também. Ele era filho, mas o coração de um servo. Veja, jamais transgrediu uma ordem tua, mentira, porque não há um justo nem um sequer. Aquele que diz que não peca, está pecando. Amém? Mas veja a motivação dele a obedecer. Jamais transgrediu uma lei tua. Não era pela alegria de, por meio da obediência, quem está me ouvindo? O motivo dele obedecer não era pela alegria de, por meio da obediência, estar alegrando o coração de seu pai. No nosso caso, obedecer, nós obedecemos não por uma obrigação nua e crua. Nós obedecemos e nós sentimos contentamento e até prazer na obediência, porque nós entendemos que por meio da obediência nós adoramos o nosso Deus. Nós demonstramos a Ele que nós o amamos. Nós o amamos com a nossa obediência. Então a motivação é outra. Não é obedecer por obedecer. É obedecer porque se está adorando através da obediência. É por isso que ele estava perdido na casa. Trabalhar não era prazeroso. Servir ao pai não era prazeroso. Obedecer o pai também não era prazeroso. Pastor, e tem como obedecer e ser prazeroso? Acabei de te dizer, sim, sim. Até quando nós renunciamos os apetites carnais, que são outras fontes de prazer, nós renunciamos pelo prazer de estar obedecendo o nosso Deus. Eu renuncio o pecado, não porque ele me seja atraente, não porque ele não tenha um sabor. Eu renuncio o pecado, porque eu sei que esta é a vontade de Deus, que isto alegra o coração do meu Deus, porque eu entendo que o pecado me afasta de Deus, eu não quero ser afastado dele. Então, pela preservação da minha permanência na presença e na comunhão com ele, eu nego todas as outras fontes, por essa fonte maravilhosa, porque nele eu encontro o meu contentamento. Aleluia. Então é muito, muito perigoso. Isso é um risco que todos nós corremos, irmãos. De um dia começar a acreditar
ou de simplesmente viver esta relação com o Pai assim? Se nós não vigiarmos, se nós não tivermos o cuidado de remover o que a Bíblia, de uma forma comparativa, chama de cinza, se a gente não tiver cuidado com o que a Bíblia chama de embaraços, a gente pode cair nesse tipo de pecado, nesse tipo de distanciamento. O filho pródigo saiu, o filho mais velho ficou mais afastado. Os dois estavam afastados, só que um foi embora, o outro ficou. Como eu disse, o filho mais velho, sabe qual é o perigo desse outro exemplo aqui? É da gente viver essa vida onde nós estamos perdidos, achando que estamos bem. Esse é o perigo. É o perigo da gente estar vivendo uma vida com Deus onde nós não temos o contentamento, nem Deus. Deus também não quer se relacionar conosco assim. Então eu te convido a fazer uma reflexão. Será que você não tem o mesmo coração do filho mais velho, onde você está se vendo como alguém que não está sendo reconhecido e recompensado devidamente? Será que não passa pelo teu coração pensamentos do tipo: poxa, mas eu tenho me dedicado tanto, e o que eu tenho recebido em troca, eu tenho me esforçado, mas o que eu tenho recebido em troca são essas lutas. É sério, Senhor. Quando a gente serve, motivados por algum tipo de recompensa que não seja Ele mesmo, nós estamos desviados. Amém? Irmão, já começa errado quando existe uma intenção de se receber algo em troca. Como é que é o certo? Eu já faço satisfeito porque já tenho recebido. E eu tenho recebido o quê? Eu tenho recebido a Ele. Eu tenho recebido o amor dEle. Eu tenho recebido a comunhão com Ele. Eu tenho recebido a amizade dEle, a paz dEle. Eu tenho recebido Ele. Ele é a fonte. Ele já é a recompensa. Então eu não faço porque quero, porque pretendo ter algo em troca. Eu faço porque tenho recebido, e o meu coração está transbordando de satisfação, de contentamento, de alegria, aleluia, de gratidão, aleluia. Escute, o diabo quer que você pense o contrário. O diabo quer que você pense de outra forma. Ele quer tornar a tua vida com Deus uma vida sem graça, uma vida pesada, uma vida cheia de pesos, de obrigações, simplesmente mudando a tua motivação. Mas hoje Deus está me usando para te dizer: volta ao princípio, quando a motivação era a alegria de me adorar.
Porque a resposta do pai ao filho mais velho é: eu sempre estive contigo, aleluia. Ou melhor, tu sempre está comigo, ou eu sempre estive contigo. Oh glória, aleluia, amém. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte que me encontrou. Ele nos encontrou. O Messias, o meu Salvador. Aleluia. Agora tem um personagem que às vezes ele é esquecido. Eu queria nessa parte final, falar um pouquinho dele. É do Pai. A do Pai. Um dia, 1 Samuel capítulo 8, no tempo em que Israel era governado por Deus através dos juízes, o povo chegou ao último deles, Samuel, e disse: tu és já velho, teus filhos não seguiram o teu caminho. Nós queremos, como as outras nações, ter um rei. Dai-nos um rei. Não tinha como não levar para o pessoal. Samuel levou para o pessoal. Porque nas entrelinhas o povo estava dizendo: nós não te queremos mais. Nós queremos algo novo. Nós queremos uma novidade que é novidade para nós, mas as outras nações têm. Nós queremos um rei. Nós não queremos mais a ti. A Bíblia diz que Samuel levou isso em oração. E nós temos uma resposta que revela muito do que Deus, que o Pai sente. Ele disse: Samuel, faz o que eles querem, pois não foi a ti que eles rejeitaram, foi a mim. A gente sempre pensa em nós, a gente sempre pensa na ingratidão daqueles que saem, na dureza e na frieza daqueles que ficam, na insensibilidade. A gente sempre esquece do Pai. Acho que foi ontem. Eu parei para pensar. Eu ouvi, ou li, melhor dizendo, uma resposta que me deixou triste. Eu lembrei dessa passagem. Eu lembrei de Samuel, eu lembrei do filho pródigo. E aí me veio o coração. Eu estou triste? É verdade, está me rejeitando, está rejeitando a igreja. Mas está rejeitando aquele que é Senhor da igreja. A igreja existe porque dele, para ele, ele gerou a igreja. Ele tornou a existência da igreja possível
pelo derramar do seu sangue, o derramar da sua vida. Portanto, como no caso de Samuel, é a ele que se está rejeitando. Então, se eu estou triste, o meu Deus também. E aí me veio o pensamento: você está triste por essa, por aquela, que estão abandonando? Multiplica isso por centenas de milhares, ao longo dos anos, todos os dias, todos os dias. Tem pessoas que beberam da água, tem pessoas que provaram dos bens celestiais, tem pessoas que desfrutaram do cuidado, do amor, da atenção do Pai, mas estão dizendo: não, eu não quero mais, eu quero conhecer outras fontes. Todos os dias, todos os dias, todos os dias tem pessoas tomadas pela ingratidão. Todos os dias tem pessoas que não valorizam o sangue da cruz. Todos os dias, todos os dias. Então, o que Deus me disse ontem, Ele tem dito aos seus servos todos os dias. Aquela frase que Ele falou a Samuel tem se repetido ao longo dos anos, das décadas, dos séculos. Levanta, faz o que eles querem, porque não é a ti que eles estão rejeitando, mas a mim. É como se aquela cena do Calvário se repetisse todos os dias. E qual é a cena do Calvário? Um povo que não conhece, passando e dizendo: Salvador? Se fosse Salvador, desceria daí. Primeiro que ele salvaria seria ele mesmo. Ou seja, pessoas que não o conhecem rejeitando. Por outro lado, aqueles que receberam todo o cuidado, toda a atenção, toda a dedicação de Cristo, estavam dispersos em vários lugares, em muitos lugares, menos lá ao pé da cruz. Abandonaram o mestre, deixaram sofrer sozinho. Todo dia o coração de Deus se entristece. Tem vários textos nas Escrituras, eu até separei um deles, o de Deuteronômio, acho que é o 9, versículo 8, que Moisés, relembrando o fatídico momento em que Israel fez um bezerro de ouro, e ele fala que com essa atitude Israel provocou a ira de Deus. Tem vários textos que falam de o povo de Deus provocando a ira de Deus. Ou seja, existem pecados que nós cometemos que ofende, que provoca a ira de Deus. Mas existe esse tipo de pecado que não lhe provoca ira,
lhe provoca tristeza. É o pecado do abandono, da rejeição, que nasce de um coração ingrato. Coração que não mais ama, insatisfeito. Por mais que o Senhor, que o Pai tenha feito. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus. Sim, Deus se entristece. E mesmo na sua tristeza, Ele manda preparar ou separar um bezerro e engordá-lo na expectativa do ingrato voltar. E quando volta, Ele ainda abraça, Ele ainda recebe. Ele ainda recebe com amor. Amor que se expressa no cuidado, vestes novas, uma sandália que lhe calça os pés, a aliança, devolve a aliança, devolve a aliança. O amor que se expressa na alegria do festejar, este meu filho estava morto, mas reviveu. Pois é isso que é, se afastar de Deus é morte. Estava perdido, é isso que é, se perder. É se perder do propósito original, é se perder do propósito para o qual fomos criados. Nós somos criados para se deleitar nele, adorá-lo e viver para a sua glória e louvor. É se perder dele. Isso. É o filho que está perdido dentro da casa. E quando esse filho vai afrontar o pai, cheio de direitos, direitos que partem de um coração que está perdido, enganado, com convicções baseadas em erros, na motivação errada, o pai ainda o trata com tanto amor. Tu sempre esteve comigo. Tudo que eu tenho é teu. Portanto, a hora que você quisesse, você poderia desfrutar. Nessa reflexão de ontem, eu fui chamado a pensar e me posicionar. Se por um lado tem os pródigos que vão, tem os mais velhos que se perdem pela motivação errada, ainda existem aqueles que é exemplo de João, apesar de ser a minoria, porque de 11, um só ainda acompanham o Senhor Jesus aos pés da cruz. Ele só fica aos pés da cruz porque era o lugar mais próximo que se podia chegar. E aí eu recebi um chamado de me posicionar, de ao invés de olhar para o filho pródigo e se indignar com ele, ou até me sentir tentado por que não me deliciar um pouco com outras fontes e depois voltar? Mas por essa verdade revelada e o coração do Pai, é isso? Você quer levar a tristeza ao coração do Pai?
eu fui convidado a me posicionar e ser alguém que, apesar das imperfeições, fazer de tudo para não levar tristeza ao coração do Pai. Porque tem um meio termo, não é meio termo, perdão, tem uma outra forma, uma outra maneira. Não precisa ser o filho pródigo nem o filho mais velho. Basta ser como João, basta ser como Davi. Por isso que Davi é diferenciado, sabe por quê? Porque Davi, mesmo com suas falhas, porque ele não conseguia ser perfeito, por isso pecou, e não pecou uma vez, ele pecou algumas vezes, está registrado alguns pecados, não todos. Aquele lá com Betseba, Urias, o também do coração soberbo, lá na frente, que ele manda contar, vou ver o tamanho, a dimensão dos meus reinos. Isso daí só foi alguns. Ele mesmo diz, tem um salmo que diz assim: os meus pecados são tão numerosos como os cabelos da minha cabeça, e eles estão sempre diante de mim. Mas tem misericórdia de mim, ó Deus, se compadece de mim. Davi é aquele tipo de adorador que conhece a sua condição, que sabe que é imperfeito, e por isso também cai, mas ele não aceita ficar caído. Ele não aceita ficar em pecado, porque ele sabe que o pecado o afasta de Deus. Pois está escrito: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E Davi já entendia isso há centenas de anos atrás. Por isso que quando ele caía, ele recorria à misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação. Me restaura e eu anunciarei de novo o teu nome. Eu cantarei louvores ao Senhor. E eu quero que você atente para esse ponto. Esse ponto, qual ponto? Davi conhecia suas imperfeições, e quando ele caía, ele não usava desculpa nenhuma para permanecer no pecado. Ele de lá gritava pela misericórdia do Senhor, ele clamava pelo socorro divino, ele buscava o resgate de Deus. Me tira daqui, me leva de volta ao lugar de adoração, de comunhão, porque eu saí pelas minhas imperfeições, eu saí porque sou homem, sou frágil, sou pecadora, mas eu quero voltar, me ajuda, e eu quero permanecer na tua casa, eu quero viver na tua presença todos os dias da minha vida. E é isso que faz toda a diferença. Portanto, Deus se ira quando pecamos. Deus se compadece quando nos arrependemos. Deus se entristece muito quando nós desistimos e o abandonamos. Mas Deus se alegra muito quando nós caímos em si, nos arrependemos e decidimos voltar.